Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse santo culto cantando o hino 322. Convido a todos os irmãos e irmãs para cultuar conosco, para compartilhar a live, dar um joinha, dar um likezinho aí e ficar na comunhão junto conosco também. Cantem os hinos e se alegrem. Tira um tempinho para louvar a Deus. Tá bom? 322. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Cantaremos agora com a mesma alegria o hino 361. 361. Bendito é o nome do Senhor. Se alegre ao cantar os hinos e sinta a presença de Deus, irmãos. Diz um ditado que quem canta seus males espanta, e é bem verdade. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Passa o céu e a terra, mas Jesus não mudará. O seu reino é o reino eterno que jamais passará. Senhor.
e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje Cristo Jesus está à destra de Deus Pai Celestial. Está sentado, rogando por nós, a sua igreja. E todo homem que nele crê, todo, sem exceção, todo homem que nele crê, ele se compadecerá. Então cante alegremente. Ontem, hoje, eternamente, com Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Dê glória a Jesus, dê glória ao teu Redentor. Bendito seja o Senhor. Passa tudo na tua vida, mas Cristo não passará. Sua palavra é eterna. Glória ao Salvador. Salvador, aleluia. Nós vamos cantar agora um hino para nós orarmos a Deus, será o hino 266. Glória a Deus. Acredite, irmãos, cante, a palavra dos hinos já fala com as nossas almas, já é uma pregação para nós. Então cante com alegria e creia, coma, se alimente de tudo. Lembra sempre, o caminho é Jesus, Ele é o nosso caminho. Eu sou o caminho, onde ensinou Jesus. É por Ele que devemos caminhar. Esse caminho, vamos nós andar firmes na fé.
Pai, se não por mim? Quem virá? Se não por mim? Disse o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, haja paz em ti. Outros caminhos terão o mesmo fim, se acabarão, mas só em Cristo haverá eterna redenção. Se afirme nele, nesse caminho glorioso chamado Jesus Cristo, aberto na sua morte no duro madeiro da cruz. Nós vamos orar a Deus, pedir ao Senhor nesta tarde que abençoe todo o seu povo, toda a irmandade, toda a humanidade, todos os governantes, todos que estão em eminência da humanidade, que eles possam governar com sabedoria, com luz e com prudência. Oraremos pelos enfermos, pelos hospitais, por todos que trabalham nos hospitais, que precisam muito das nossas orações, irmãos, estão de cara com a morte todos os dias, todo momento. Bendito seja o Senhor, às vezes tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Vamos orar para que Deus os ajude, os abençoe e os guarde também. Oraremos por todas as famílias enlutadas, oraremos também para uma família próximo da minha cidade, da cidade de Juquitiba, uma pessoa que trabalha comigo, uma querida amiga que trabalha comigo, Solange, seu nome. Ainda essa semana ela teve uma cunhada recolhida pelo Covid. Oraremos para que Deus console a família Soares. Deus também possa, junto com esta família, representando todas as outras lutadas pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações que hoje em dia está tão... Bendito Senhor, parece que está virando comum dizer que alguém morreu disso. Irmãos, vamos orar a Deus para que essa maldade possa sumir do nosso planeta e nós possamos servir a Deus com liberdade. O Senhor possa nos preparar também para servir a Ele com alegria na sua presença. Oraremos pelos irmãos da live, aqueles irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, os irmãos que sempre pedem oração por nós. Hoje apresentarei, representando todos os irmãos da live, o nosso irmão Leandro de Nogueira, que também está sempre participando das orações, está sempre participando dos cultos e sempre nos pede oração. Apresentando ele, nos apresentamos todos os irmãos da live, representando também os nossos irmãos da live. E fiquem na comunhão, acreditem que o Senhor está aqui conosco, está com vocês aí também. O Senhor prepara esses momentos para nós esquecermos os nossos problemas, cultuarmos a Ele e louvarmos com toda a alegria da nossa alma. Diante da comunhão, debaixo do sangue do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Pai eterno. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Nosso Deus e bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, de joelhos dobrados, se encontramos mais uma vez na tua presença, Senhor, te pedindo primeiramente o perdão dos nossos erros, nossas muitas falhas, dos nossos pecados, e te agradecendo, Senhor eterno, porque nada disso nos separou do teu grande amor, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor eterno, porque apesar de sermos tão fracos, sermos tão, Senhor, frágeis na tua presença, tu ainda nos ama, tu ainda nos visita, tu ainda nos alegra, tu ainda nos ajuda, Senhor, e principalmente tu nos preparou a vida eterna nos céus, aleluia. Se nós conseguimos vencer, Senhor, esse mundo enganador, nós te pedimos, Senhor eterno, nesse santo culto, abençoa a direção do mesmo, visita as nossas almas, visita todos os irmãos que participam conosco, Senhor eterno, mesmo que a distância, Deus, de uma comunhão, Senhor eterno, ali nas suas casas, com tantas tribulações, param por uma hora, Senhor, uma hora e pouquinho, para cantar, para louvar, para te servir, para te sentir, para te adorar, Senhor eterno. Nós te pedimos nesse momento, a gente não consegue sair daqui, Senhor, porque nosso corpo é limitado, mas a nossa alma, Senhor eterno, a nossa oração, ela consegue atravessar os céus dos céus, porque nós não estamos pedindo no nome do Ricardo, e nem no nome do Rodrigo, nem no nome do N, nem no nome de ninguém dessa terra, nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Então, Senhor eterno, a tua palavra diz que tu és onisciente,
onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, se Tu és onisciente mesmo, Senhor, nós cremos isso, mas dá um sinal para alguém que está ouvindo esta oração agora, aonde quer que esteja, Senhor, visita a sua alma, tira a aflição, Senhor, tira o medo, tira a angústia, tira a tristeza, tira a dor, tira a guerra, Senhor, aplaca, Senhor, essa tempestade tão grande, enfurecida, que toma conta da humanidade, ceifando vidas, Senhor, acabando com as famílias, destruindo os lares, Senhor. Bendito Deus, nós vamos te pedir, Deus bendito, consola, Senhor, as famílias lutadas, em nome das mesmas nós apresentamos, Senhor, a família dessa minha amiga Solange, ali do distrito dos Barnabés, em Juquitiba, Senhor, que teve um parente, Senhor eterno, familiar, ainda essa semana recolhido pela Covid, Senhor eterno, em nome dela apresentamos todos os demais, Senhor, desse país e desse mundo, que a cada dia, Senhor eterno, aleluia, nós recebemos notícias de mais e mais pessoas morrendo, mas Deus vivo, nós te pedimos, no tempo da tua vontade, manda esse mal embora, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que muito em breve nós possamos te servir com liberdade, sem máscara, Senhor, com o número, Senhor eterno, completo de irmãos dentro da tua casa, sem medo de nos saudar, sem medo de nos abraçar, sem medo de, Senhor eterno, de nos alegrar, de nos reunir, ó Senhor. Nós vamos te pedir, Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, derrama paz nas casas, nos lares atribulados, Senhor, nas causas, nas enfermidades, nas tribulações. Nós sabemos que não tem apenas a Covid, mas muitas pessoas morrendo de câncer, morrendo de acidentes, Senhor eterno, de outras coisas mais. Mas nós vamos te pedir, no tempo da tua vontade, visita os lares, Senhor, visita as casas, os hospitais, todos que trabalham, Senhor eterno, na linha de frente, que possam ter força, Senhor eterno, saúde mental, e saúde espiritual, e saúde material, que possam servir, Senhor eterno, aquilo que Tu confiou nas Suas mãos, com alegria, com dedicação e com grande amor, como assim tem feito. Te apresentamos todos os governantes, todas as autoridades constituídas, toda a tua obra nos quatro cantos. Quando falamos da Tua obra, não falamos da CCA, nós falamos de todos aqueles, Senhor eterno, que é mesmo, Senhor eterno, sem ter uma igreja, Senhor, determinada, te louva, Senhor, glorifica o teu nome, está em consagração, jejua, Senhor, faz orações, não tem mal no coração, Senhor eterno, ama os teus irmãos, bendito Deus, no tempo da sua vontade, traz eles junto a nós também, Senhor, para que junto possamos desfrutar desse amor, e um dia veremos a tua face como ela é. Te pedimos acima de tudo, nos mande a tua palavra, fala conosco e nos alegrem mais uma vez. Sem a tua palavra nós não vivemos, a tua palavra é luz para nossos pés, aleluia, e a energia para nossa alma. O mundo, Senhor, está perdido, mas nós temos certeza que Tu está nos livrando desse mundo enganador. Te damos graças por tudo, te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém, glória ao nome do Eterno, aleluia. Deus seja sempre louvado, amém. Santificado seja o teu nome, glória a Deus. Queridos, nós vamos falar para os irmãos os anúncios da obra de Deus. Pedimos aos irmãos que continuem servindo a Deus naquilo que o Senhor tem preparado. Nosso irmão Oliver já vai colocar um banner para os irmãos, para não falar errado, hoje eu esqueci de marcar. O irmão Oliver coloca um banner aí para os irmãos verem as contas bancárias da igreja, a chave Pix também, para que vocês possam, na medida do possível, servir a Deus na parte das coletas, na parte das ofertas, dos dízimos, que a obra de Deus possa continuar de pé, que esses programas, que esses cultos possam continuar sendo realizados, os programas na rádio também, os benefícios, né, da obra de Deus, que nós estamos vendo, irmãos, que tudo que Deus prepara das ofertas são bem distribuídas. Os irmãos não têm ideia do quanto que gasta para fazer uma programação numa rádio, o quanto é gasto para fazer uma transmissão como esta, para chegar até a casa de vocês, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. E para isso nós precisamos nos unir nessa questão das ofertas e dos dízimos e das coletas. Procurem escutar também as rádios todas as manhãs, das 6 às 8, né, Oliver? A rádio qual é mesmo? A rádio, ela está sendo todas as programações, tudo aquilo que se passa nos cultos, também Deus prepara na rádio, também no aplicativo da igreja, que eu até baixei aqui no meu celular. Inclusive os hinos, irmãos, Deus está preparando dos hinos ficarem quase que completos. Coloquem no Play Store do celular de vocês, se for o da Apple, Apple Store, se não me engano.
Coloquem aí CCA Cristã Apostólica e baixem o aplicativo. Ele tem cultos, tem palavra, tem oração, tem todos os nossos hinos, alguns já com áudio. CCA Cristã Apostólica. 101.3 é a nossa rádio, onde são Sara Brasil, onde é transmitido alguns cultos, palavras. Tem sempre um minuto ali com o servo de Deus, que Deus dá sempre para ele uma palavra de conforto para as nossas almas também. E através da rádio Deus tem feito muitas pessoas conhecer esta obra da CCA também. Então, oremos para que Deus prepare aquilo que é necessário também. Convido os irmãos para congregar nos cultos presenciais nesta igreja, que são todos os domingos às 10 da manhã, às 18h30, quarta às 18h30 por enquanto também, enquanto permanecer o toque de restrição. E também nos cultos online, também culto presencial e online na terça-feira às 14 horas, também nessa casa de oração. E para aqueles que não podem estar, também tem o culto online. E todos os dias da semana temos culto online às 14 horas nessa casa de oração. Sempre Deus prepara de algum irmão atender um culto para os irmãos também que estão aí em lockdown, que estão aí nas suas casas, no isolamento social, terem a palavra de Deus, irmãos, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Cantar hinos, se louvar, eu sempre procuro acompanhar quando eu consigo e interagir com os irmãos também. Procure, então, estar sempre unidos a nós. Os nossos cultos são sempre realizados aos domingos, às 14 horas, os cultos representando a Zona Sul de São Paulo, que é São Lourenço, onde é a minha cidade, às 14 horas do domingo, e nas segundas-feiras, às 14 horas também. E temos os nossos cultos presenciais na minha cidade, irmãos. Deus preparou, e no dia 1º nós termos o primeiro culto ali, foi uma bênção gloriosa. Os irmãos daqui estiveram conosco também. Deus muito nos alegrou, nos abençoou. Foi um culto que ficou marcado nos nossos corações. E todos os sábados, às 18 horas, serão os nossos cultos na cidade de São Lourenço da Serra, no bairro dos Carolinos. Quem quiser mais alguma informação, entre em contato no QR Code que está aqui à minha direita, e que a equipe da igreja vai vos informar também melhores detalhes, como chegar, enfim. Mas sirvamos a Deus na medida da nossa fé e das nossas condições também. Os músicos que estão sentindo falta de tocar nas suas igrejas, os músicos que já não, por algum motivo, já não tocam mais, as organistas, musicistas, estão todos convidados, irmãos. Entrem em contato comigo, com nossos irmãos aqui de Alphaville, e nós encaminharemos também os irmãos para estar conosco lá, tá bom? Será uma grande alegria, um grande prazer estarmos juntos louvando a Deus. Eu moro numa chácara, os irmãos tiveram a oportunidade de conhecer. É um lugar bem ermo, bem calmo, e dá para nós dar bastante glória lá também. Assim como demos no sábado passado. Até os grilos da glória com nós lá. Então é isso, tá bom? Sirvamos a Deus naquilo que Deus preparar, e nós vamos ser felizes nesta graça também. Nós cantaremos agora o hino para a palavra. O hino é o 308. 308. Esse hino 308, salvo erro, era um dos hinos do Inário 3 da CCB. Quando entrou o Inário 4, foi suprimido e agora voltou para o Inário da CCA. Glória a Deus por isso. Já clamemos pela santa palavra. Fala, Senhor. Fala, Senhor, nesta hora. Atencioso te quero ouvir. Eu falar da e mais sábios teus
Fez parte da minha mocidade, porque nós ouvíamos muito falar dele, tínhamos algumas cifras, enfim, algumas folhas com suas letras, mas parecia que era até proibido cantá-lo, por não fazer parte do nosso inário, mas hoje Deus colocou de volta no nosso inário, que nunca deveria ter saído. Glória a Deus. Aguardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o seu nome, Pai. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus eterno. Engrandecido seja o teu nome, ó Senhor. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Bendito tu és, ó Pai. Já falo aos irmãos. Tô procurando aqui uma parte. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos começar a leitura, é um capítulo bem extenso. Então nós vamos começar a leitura a partir do verso 22, onde diz: Elias e os profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal. Vamos ler até onde Deus nos permitir também.
fazer uma leitura rápida, para que não atrase muito. Elias, os profetas de Baal, 1 Reis 18, verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si os dos bezerros, e dividamos em pedaços e ponham sobre a penha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a penha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vossos deuses, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que tenha interesse em alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grande voz, retalhavam com facas e lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta dos manjares se ofertasse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. Todo o povo e se chegou a ele, e respondeu e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu os bezerros em pedaços, e os pôs sobre a lenha. E disse: enchei as águas de 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que ofertando-se ofertas e manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque esse povo conhece que tu, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és o Deus que fizesse tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro e os matou ali. Então Elias disse a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu comer e beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce, o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi a Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, amém. Glória a Deus por essa palavra. Esta é uma palavra conhecida e muito forte, que mostra a obediência de um homem, de um profeta, e a ousadia deste profeta
a certeza que esse profeta tinha e a confiança em Deus. A certeza que ele tinha era tão grande que ao fazer esse desafio, ele convocou o povo para estar ali. E veio uma grande multidão acompanhar. Porque ele queria fazer notório ao povo, porque era um povo muito difícil, um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses. Então ele precisava mostrar que o Deus dele era o Deus de Israel. Não eram os deuses de Baal, que eram defendidos por mais de 450 profetas. Então não tinha como provar aquele povo se não fosse dessa forma, se não fosse através de um grande sinal, não fosse através de uma grande maravilha, de um grande milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele, sem medo algum, convocou o povo e convocou os 450 profetas. Ele ali sozinho, os 450 profetas, todos na sua fé, na sua crença, na sua certeza, nas suas orações, nas suas devoções. E Elias propôs com eles dividir ali 2 bezerros, pegaram 2 bezerros, dividiu aqueles 2 bezerros, colocou ali no altar, fizeram todos os preparativos. Elias foi, cumpriu a parte da palavra, pegou 12 pedras, montou ali o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Glória ao nome do Senhor. E assim o fez. Quando o altar estava pronto, Elias ainda falou para eles: vai vocês primeiro, vai lá. Bota lá o seu bezerro lá, faz os seus manjares e começa as suas orações. E eles começaram pela manhã, glória a Deus nas alturas. E essa manhã se estendeu até o meio-dia, amados. De maneira que quando eles perceberam, glória a Deus, quando Elias percebeu que o Deus dele não respondia, Elias começou a crescer na fé. Não é? Quando nós percebemos que Deus está conosco, irmãos, parece que de uma formiguinha nós nos transformamos em gigantes. Glória ao nome do Senhor. 450 profetas era quase um exército, bendito seja Deus. Com certeza eram homens que também estavam protegidos, porque eles eram profetas. O rei Acabe tinha uma grande confiança neles. Glória a Deus. Mas o rei Acabe esqueceu que diante de Elias estava o Deus de Israel. E ele precisava acreditar nisso, mas ele era tão manipulado pela sua esposa que ele não conseguia. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Ele não conseguia se desvincular daquilo. Então ele precisava ver com seus olhos e ver com toda a situação que ele passou. Bendito seja o nome do Senhor, que o Deus estava na vida de Elias. E nem por isso ainda ele voltou atrás. Mas enfim, irmãos, o rei Acabe é um outro assunto. Glória ao nome do Senhor, para uma outra oportunidade que Deus nos revelar. Hoje a palavra é sobre Elias e sobre esse desafio que ele fez com esses profetas. 450 homens ali clamando, gritando e clamando pelo seu Deus, e clamavam pelo seu Deus. E quando Elias percebeu que o Deus deles, aleluia, não respondia, Elias começou a provocá-los, começou a dizer: pode falar mais alto, quem sabe o teu Deus está viajando. Olha só a audácia de Elias, irmãos. Se nós temos essa audácia, nós temos essa ligação com Deus, nós temos essa força, essa fé, aleluia, para poder dizer para o nosso adversário: pode, aleluia, se levantar quantas vezes se levantar você vai cair, aleluia. Nós não temos, não é, irmãos? Porque nós estamos cheios de fraquezas, cheios de falhas, nós estamos cheios de medos, mas dá um glória a Deus nesta tarde, porque por esta palavra Deus vai te colocar um pouquinho mais de confiança no Deus invisível que você está servindo, porque é o mesmo Deus de Elias, glória ao nome do Senhor. E aqueles homens se retalharam, chegou um momento que eles começaram a se cortar com facas e com lanças, e sujaram todo o altar, sujaram todo ali o holocausto, quebraram o holocausto, e nada de vir água, e nada de vir fogo. E Elias, ele foi tão sábio, que ele molhou o holocausto, deixou ali um rego, uma parte de água mais funda, e ali que tomava aquela água por conta que ele queria fazer prova de Deus. Então ele se dificultou bastante, não só para os profetas de Baal, mas para ele também. E quando ele percebeu que os profetas de Baal, e ele escreveu até aqui, clame aos seus deuses, Deus com letra minúscula, porque o nosso Deus, ele é Deus com letra maiúscula, porque ele é nome próprio, ele é único, glória ao nome do Senhor. E como eles tinham vários deuses, era um Deus pequeno que Elias fez deles, e colocou eles com Deus com letra minúscula, e aqueles deuses começaram a
clamar, clamar e clamar e clamar. Há um momento que começaram a se cortar e pelejar. Quando Elias viu que não ia dar nada, Elias falou, então para, agora chega, agora é minha vez. Deus vai te dar a oportunidade, minha irmã, meu irmão. O adversário está fazendo um escarcéu na tua vida. O adversário está derrubando os altares ao teu redor. O adversário está bagunçando o altar de Deus que Deus fez na tua vida e na tua casa. Aleluia! O adversário está zombando de mim, diz o Senhor. E está abusando da tua paciência, está abusando da tua fé. Mas ele se esqueceu que você é uma filha do Deus do impossível, um filho do Deus do impossível. E ele está ali fazendo tudo para chamar a atenção, glória a Deus, para ver se te assusta. Ele veio com um grande número de provas, um grande número de dificuldades, um grande número de tribulação, mas saiba, é tudo permissão de Deus. Aleluia, não temas, não te atemorize, porque o Senhor está permitindo ele fazer um grande barulho, mas você vai ver, não vai acontecer nada. Fica firme, porque já está chegando a hora de Deus mandar ele parar e começar a fazer o seu trabalho na sua vida. E quando Deus começar a fazer, vai parar o barulho, bendito seja Deus, das vozes do teu inimigo, vai parar o barulho das vozes dos teus adversários, vai parar o barulho das gritarias, você vai ver sangue espiritualmente falando pelo chão, você vai ver cadeiras derrubadas pelo chão espiritualmente falando, você vai ver os gritos, glória ao nome do Senhor, para tentar te acordar, para tentar fazer você ter medo do Deus deles, mas saiba de uma coisa, são apenas demônios, aleluia, porque o Deus dele não tem poder de tocar em ti, porque o Deus dele é um Deus perverso, é um Deus que já saiu do meio do ser celestial, da glória celestial, já foi expulso, o próprio Deus não precisou nem se levantar do seu trono, mandou apenas Miguel e começou ali uma grande luta cósmica em que o Deus deles foi derrubado na terra, enganou um terço das estrelas e uma terça parte das estrelas e trouxe com eles. E esses que estão zombando, fazendo barulho nos teus ouvidos, são apenas demônios, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te dá uma ordem nesta palavra, fica firme. Você já fez o teu altar, glória a Deus, já colocou os teus manjares, bendito os teus manjares, o teu altar é o teu louvor, é a tua comunhão, os teus manjares é o teu glória, é a tua santificação, é a tua prudência diante de Deus, o bezerro é o teu, aleluia, é o teu coração, ele pode estar repartido, mas hoje Deus vai unir, glória ao nome do Senhor, o teu coração e vai colocar ele no devido lugar, deixa ele no altar da minha presença, porque a partir de agora eu mando uma ordem para os demônios pararem na tua vida de fazer barulho. Chega, já fizeram muito barulho, já fizeram o showzinho deles, agora acabou, agora é hora de Deus começar a falar na tua vida, e Deus começar a mostrar os seus sinais, de Deus começar a derrubar o castelo do inimigo que começou a se levantar, e por alguns momentos você achou que ele ia prevalecer na tua vida, por tanto barulho, porque são muitos, Senhor, são mais de um, aleluia, eu estou dormindo, ele vem e me atormenta, eu estou dirigindo, ele vem e manda eu jogar o carro em cima do outro, eu estou na minha casa, ele manda eu me jogar do andar, glória a Deus nas alturas, eu estou tentando dormir, ele vem tentando me matar na madrugada, mas dá um glória a Deus, porque hoje ele para de fazer isso na tua vida. Demônio, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, haja paz no teu coração, para você viver, para você sorrir, para você lutar. Pode ter 400, 450, você vai ver agora quando o fogo da minha glória começar a tomar o teu coração. Você vai sentir. E Elias fez isto. Elias deixou eles fazer um show. Quando estava todo mundo cortado, já seguindo seus costumes, nada de sinal. Irmã, irmão, ouvinte desta palavra, você não está vendo que é só barulho? Você não percebeu ainda que é só alarde? Que são latas vazias?
Coloca o teu louvor aí agora com sinceridade. Põe o teu louvor na mesa do Senhor. Agora. Põe. Põe o teu melhor glória. Põe o teu melhor aleluia. Põe a tua melhor oferta. Põe o teu melhor sentimento. Deixa sair para fora a melhor alegria que está escondida aí dentro de você. Deixa Deus fluir dentro de você a alegria que Ele mesmo colocou. Deixa renascer, ainda que seja das cinzas, a felicidade que está amortecida dentro do teu coração. E saiba que agora Elias mandou molhar 3 vezes o altar, a lenha, os bezerros, e ainda deixou bastante água. E ele clamou: Senhor, Senhor, mostra para esses homens que Tu é o Deus de Israel. Aleluia! Bendito é o Deus que nos manda esta palavra. Comigo agora, repita aí na tua casa, repita aí na live: Senhor, Senhor, mostra para os meus inimigos que Tu é o Deus de Israel. Manda fogo na minha vida agora. Aleluia, você vai sentir uma labareda de fogo caindo na tua vida agora. Bendito seja o nome do Senhor, começando a queimar o teu holocausto. Está queimando as gorduras, está queimando a lenha, está queimando o bezerro, está queimando os louvores, está queimando as provas, está queimando as lutas, está queimando os desânimos, e está subindo a fumaça para o reino da minha glória. E ali eu estou recebendo e estou começando a te dizer, estou começando a mostrar para todos os teus inimigos que eu faço milagre na tua vida, que eu ressuscito a tua alma, que eu te levanto do chão, que eu te ponho por cabeça e não por cauda, que eu te tiro desse laço que o adversário colocou, e eu queimo por esta palavra hoje todo pensamento maligno e diabólico, tudo aquilo que te inclina para a morte, tudo aquilo que te inclina para a derrota. Hoje eu te ponho, ó minha serva, ó meu servo, em liberdade. Pode ficar diante do altar agora, levante a tua mão e diga: Senhor, Senhor, mostra para os meus inimigos que Tu és o meu Deus. Ainda que o teu altar esteja molhado, ainda que a tua fé esteja pouca, tenha certeza, está descendo fogo do céu agora, e eu vou lamber até a água que estava em redor. Vou mostrar para os teus inimigos que eu não te deixei e não te desampararei, que você pode ser fraca, pode ser um pecador, uma pecadora, mas Jesus Cristo veio para você, e por causa de ti Ele para hoje e te diz: levanta, pega na minha mão e sacode esta poeira e sai desta guerra espiritual que você está vivendo, que você está enfrentando, que você estava desistindo. Depois Ele mandou pegar todos os profetas, porque o povo louvou ao Senhor, o povo acreditou e viu que Deus estava na vida de Elias. Glória ao nome do Senhor. E ainda depois, ainda matou todos aqueles profetas. Deus matará um a um desses espíritos que querem te destruir. Está sendo aniquilado um a um agora, em nome do Senhor Jesus. Desça uma espada do céu e derrube altar por altar, derrube holocausto por holocausto, derrube demônio por demônio, mate capeta por capeta, aleluia, e prenda-os todos de onde nunca deveriam ter saído, e o chefe deles deixa comigo, diz o Senhor. Eu tenho um acerto com ele no último dia. Já está preparado o lago de enxofre de fogo, e ele e seus anjos serão derrubados e jogados lá. Então fica firme, o Deus de Israel está contigo. Depois mandou o seu moço dizer: vai, diga a Acabe que desça com o seu carro, porque senão ele vai pegar a chuva. Aleluia. E daí o moço subiu e olhou e não tinha nada. Aleluia. O tempo estava firme, estava seco. Ele disse: sobe 7 vezes. Na 7ª vez ele olhou uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Enquanto Acabe ainda estava passando, o céu se enegreceu e começou a cair uma forte chuva. Irmãos e irmãs, não deu uma, tenta 2, não deu 2, tenta 3, não deu 3, tenta 4, não deu 4, tenta 5, não deu 5, tenta 6, não deu 6,
tenta 7, na 7ª vez os muros de Jericó cairão e Deus te porá em liberdade. Não desista, bate até você achar a porta aberta, mergulhe até você sair curado da lepra, cavoca até você achar água, e você vai ver que valeu a pena cada esforço. É a palavra, fica firme, Deus seja louvado, amém. Unidos agradecemos a Deus na oração, amém, glória a Deus. Santificado seja o teu nome, eterno Deus e bom Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta comunhão ainda se encontramos, te agradecendo por este culto, por esta manhã, por esta tarde, Senhor eterno, por esta gloriosa palavra que Tu nos tem dado. Te agradecemos, ó Senhor, porque em tudo Tu nos tens sido conosco, abençoou nos cantares dos hinos, visitou as nossas almas, alegrou-nos, Senhor, com a Tua presença. Senhor eterno, respondeu às nossas orações pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, que o Deus de Elias está conosco, aleluia, e está fazendo grandes coisas, grandes milagres e grandes obras. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor eterno, porque nós sentimos, ó Deus, que mais uma vez Tu alegrou as nossas almas e derrubou o castelo do nosso inimigo, da nossa vida. Dá graça dessa igreja crer, Senhor eterno, não ser apenas ouvinte, mas ser praticantes da fé. Te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz nossos lares, fica com os Teus filhos onde eles estão, abençoa-os e nos livra de todo mal. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, essas bênçãos te pedimos, qual vive e reina para todo sempre da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Bendito ao Senhor. Vamos cantar com alegria o hino 390 para encerrarmos esse santo culto. Glória a Jesus. 390. Sinta-se no meio desta grande multidão, inseridos nela.
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino é o poder, é a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneçam na nossa alma até a vida eterna. Amém.